E aí o grupo está estudando formas de regulamentar a atividade para enviar uma proposta por mais 150 dias, mas ainda não há uma definição a respeito. Além disso, o final de semana deve ser sem iFood e outros aplicativos, porque os motoboys vão fazer greve nacional a partir de hoje. Segundo a categoria, o serviço de entrega, especialmente de refeições, vai ser suspenso entre esta sexta-feira e o próximo domingo. Este, vale dizer, não é um debate só aqui do Brasil. Já essa semana teve decisão, se não me engano, nos Estados Unidos, a respeito, com uma definição de um valor por hora trabalhada e etc. Mas é um modelo que, para mim, sempre entra naquela história de que a gente parte de uma premissa de algo que a gente já conhece, ou seja, uma economia que ela já está estabelecida, para tentar parametrizar algo que é novo e que, portanto, a gente não conseguiu entender muito bem qual é a relação. Exato. Nesse processo, a gente acaba, minha visão, matando as duas coisas. E a gente cria um bicho ou outro que a gente não entende qual é ainda. Só que da maneira como a coisa está acontecendo, está vindo no atropelo. É decisão judicial de um lado, teve o caso da Uber dali e etc. E não se chega a um consenso. Minha pergunta para vocês, para a gente começar essa história aqui, é a seguinte... E eu quero, antes de fazer a pergunta, cumprimentar quem está chegando pelo rádio. Estamos falando sobre a remuneração para os entregadores por aplicativo. Minha pergunta para vocês é a seguinte. Nós temos que estabelecer um parâmetro para isso, com base no modelo que a gente entende da CLT e essa coisa toda, ou a gente precisa jogar tudo pro alto e desenvolver algo novo? Qual é a visão de vocês? Começa por aí, mano. Vamos lá. Eu acho que a gente precisa de um novo modelo de regulamentação das relações de trabalho. A CLT é muito antiga, vem lá do tempo do Vargas, vai completar 100 anos e não dá conta da realidade do mundo hoje. Para melhorar as condições de trabalho, é óbvio que todos defendem uma melhoria das condições de trabalho para os trabalhadores. O ponto é como fazer isso. E a gente precisa ter como premissa que a pré-condição para a melhoria das condições de trabalho é o aumento das ofertas de trabalho. Então, nós precisamos criar um ambiente regulatório que seja aberto à inovação e que ajude a economia a crescer e gerar emprego e renda. Porque a ideia de criar regras muito rígidas que prometem o céu na terra acabam entregando na realidade algo que a gente se habituou e normalizou na cultura brasileira, que é a informalidade. Se você coloca parâmetros muito rígidos, você acaba, na prática, no lugar de levando esses parâmetros para todos os trabalhadores, você cria um muro que separa trabalhadores que conseguem ter acesso ao mercado formal e têm todos os benefícios que estão previstos na lei, daqueles que ficam relegados e marginalizados fora do ambiente do mercado formal de trabalho. E isso é muito negativo para quem mais precisa, porque os que mais precisam são os que não conseguem justamente acessar o mercado formal. Então a gente precisa fazer uma discussão séria de um novo modelo regulatório das relações de trabalho que leve em conta a nova realidade do século XXI, que é um trabalho muito mais dinâmico. E vale lembrar, Filipão, que não é algo exclusivo do aplicativo de entrega. Esse mesmo modelo vale para os aplicativos de transporte, ele vale para algumas atividades que hoje são desempenhadas remotamente e em uma condição em que você não tem um vínculo específico com uma única empresa, você está trabalhando ali em conjunto. Que é o que a gente chama de freelancer, se estabeleceu dentro dessa economia colaborativa de uma outra maneira, com plataformas que fazem essa intermediação para esses profissionais. Ou seja, o parâmetro que pode valer para solucionar a questão com os entregadores pode acabar alcançando essa economia chamada de economia colaborativa como um todo, né? Não, sim. Eu acho que tudo passa pela pergunta, né? O que vem primeiro, a inovação ou a regulação? Né? Sem sombra de dúvida, a inovação vem primeiro e o Brasil tem que criar um ambiente de inovação amigável para ter mais inovação, ter mais empresas de tecnologia e ter mais trabalho. Agora, Aros, a questão que permeia a discussão no mundo todo é a precarização do trabalho. Por isso que eu concordo com o Mano até a segunda página, né? O diagnóstico do Mano foi perfeito. Foi perfeito quando ele fala da questão que a regulação é importante,
mas eu acho que eu discordo dele quando ele fala que a solução seria criar mais trabalhos, né? Criar melhorias de trabalhos para as pessoas supostamente saírem dessa condição e terem trabalhos melhores. Mas o fato em si só é que o Estado tem que, de certa forma, proteger essas pessoas que são precarizadas e vivem em uma condição de trabalho subhumano. E eu concordo, mano, quando você fala que a nossa lei trabalhista não dá conta da complexidade do mundo contemporâneo. De fato, a nossa lei trabalhista tem mais de 80 anos, né? Ou seja, a relação de trabalho lá atrás é diferente da relação de trabalho atualmente. A gente tem que discutir um modelo paralelo de trabalho no mundo contemporâneo. Ou seja, o mundo todo está discutindo isso. Inclusive, o Biden com o Lula, em Nova York, no final da Assembleia Geral da ONU, conjuntamente se colocaram a favor de discutir formas de atenuar a precarização do trabalho, né? Então, o que a gente tem que discutir, eu acho que é válida essa discussão que o governo está fazendo. O meu medo é o que vai sair do governo, né? Isso eu tenho medo, realmente. Para mim é sempre o grande ponto. O que vai sair do governo. Mas tem que discutir um sistema paralelo, independente, diferente do Código Trabalhista, né, da CLT, para dar conta da complexidade dessas pessoas, né? Por exemplo, se essa pessoa cair, se o motoboy de entrega cair no chão e ficar 2 meses sem trabalhar, vai ficar desamparado. Isso é importante. Se ela tiver, por exemplo, o celular roubado, né, furtado, ela não vai conseguir trabalhar. Ela não vai conseguir comprar outro celular para trabalhar. Tem uma proposta excelente sobre isso. Qual a proposta? Que é a proposta da Lei de Responsabilidade Social, que cria um seguro para trabalhadores. Não, perfeito. Que seja proporcional à renda que ele tem. Mas isso, por exemplo, é uma regulação. Né? É um modelo paralelo. Só que é um elemento. É um modelo paralelo de proteção que o Estado está concedendo, está discutindo, para essas pessoas que vivem, sim, numa relação de trabalho subhumana. Agora, tem um outro ponto. Subhumano é demais. Eu acho subhumano. Subhumano. Poxa, que isso. Parece até escravidão, Pepe. Não é subhumano. Análogo, praticamente, muitas vezes. Agora a gente tem uma situação com as plataformas, e eu acompanhei muito essa discussão aqui, quando a capital paulista aprovou o transporte por aplicativo. Eu cobri todas as discussões e conversava com os vereadores e aquela coisa toda. E o que eu mais ouvi, inclusive, de alguns representantes do sindicato, conversas com taxistas, eu uso bastante táxi e tal, era o seguinte: eles ficavam indignados com o fato de que a chegada de um novo modelo não despertou a atenção do Estado para o fato de que não se tratava de engessar o novo modelo, mas de desamarrar o caminho para aquele que já estava ali. Então, o caso do táxi, para mim, é um caso muito evidente. A burocracia e o alto custo para que eles possam operar faz com que a competição com o cara do aplicativo, isso lá atrás, hoje o cenário é completamente outro, por várias razões. E uma delas, o fato de que esse modelo nasceu no resto do mundo para ser um part-time job. Era um pedaço do dia para você fazer o deslocamento. Inclusive, sob o conceito de uma nova ideia de mobilidade, em que o cara, no tempo ocioso dele, usa o carro para transportar pessoas dentro de uma dinâmica. Não é para o cara virar chofer de praça e passar o dia inteiro rodando. E aí, sim, é uma condição subhumana. O cara fica 12 horas pagando praticamente para trabalhar, como Uber e essa coisa toda. O Uber ou 99 ou qualquer outra dessas plataformas. E aí, para mim, o grande ponto dessa discussão é o seguinte: a gente sempre olha pelo que está vindo e dizendo assim, não, porque aqui eu tenho que colocar mais, eu tenho que regular, tenho que amarrar, tenho que fazer. Mas peraí, será que esse modelo que se viabilizou de uma maneira tão simples não pode ser o estímulo para que o outro que já existe seja menos engessado? Tem que se abrir. Porque aí e aí é olhar o todo. Porque a gente só fica vendo o que está chegando e falando, não, peraí. E a gente quer parar a inovação como se ela fosse algo que eu boto a mão aqui e eu breco ela. Não é um tsunami. E aí tem uma coisa, Aros, na linha do que os colegas estavam falando, só tem um detalhe. A CLT existe, é antiga, mas ela não se anula pelos novos modelos de trabalho. A CLT existe para a relação de emprego, essa é a questão. A questão é que o entregador e o motorista de aplicativo não têm uma relação de emprego.
E aí a CLT vai continuar existindo para aqueles que têm a relação de subordinação, que não tem como escolher a hora que vai trabalhar, relação de remuneração, que vai receber aquele salário no 5º dia útil do próximo mês, aquela relação em que há um superior hierárquico na relação do trabalho e todos aqueles requisitos que a gente sabe que tem na CLT. E não é o caso, nem do motorista de aplicativo e nem do... E nem estou falando que alguém está falando o contrário. Não. A questão é, a gente tem já existente um novo modelo de trabalho que precisa ser reconhecido, essa questão. Não é se criar um novo modelo, é reconhecer o que já existe e dar segurança, porque não é nem CLT, porque não é relação de emprego, e também não é uma mera relação contratual, porque não estão em pé de igualdade aquele que é contratado e o que é contratante. Há uma relação de... Mas é preciso modernizar a CLT também, a CLT está arcaica. A gente tem uma relação de vulnerabilidade do entregador para com a plataforma. Então a gente tem que dar, primeiro, garantia de que aquelas regras sejam válidas durante o contrato, não haja mudança repentina em detrimento sempre da parte mais fraca. Mas dentro desse contexto, vocês veem razoabilidade no que foi imposto contra a Uber? Não. Foi absurdo. Na decisão judicial? É uma decisão absurda. Absurdo. Fora do contexto e que provavelmente vai ser reformada. Provavelmente. Se não for, inviabiliza o modelo de negócio. E aí vai ter a fuga, como aconteceu com os patinetes. Eu sempre fui defensor da história, apesar de não ter que me permita andar no patinete, mas eu sempre fui defensor daquilo para curtas distâncias, etc. Porque eu aprendi a entender o conceito da mobilidade. E ele se conecta com isso. Você pega Portugal, por exemplo, conseguiu incluir os patinetes dentro de um modelo que ajudou a diminuir acidentes, atropelamentos. Ou seja, tudo é como você vê a questão. Aqui o que a gente fez? A gente quebrou as empresas que investiram nisso. O Brasil conseguiu brecar um modelo sem sequer entendê-lo. Quando a gente chegou com os aplicativos de transporte lá atrás, teve município que nem frota de táxi tem, proibindo o transporte por aplicativo. Ou seja, aqui o negócio é invertido. E aí é o caso de a gente ter esse tipo de discussão no nível municipal ou de a gente levar isso para a esfera federal? Qual é a visão de vocês para a gente fechar? Isso tem que ser na esfera federal, porque a questão de mobilidade... Regra geral para todo mundo. Regra geral, sem muitas limitações e que deixe cada cidade, cada porque é uma relação de trabalho ali, é uma questão que precisa ser vista nesse contexto. Um ponto adicional que eu queria fazer para contrapor o ponto a discordância que o PP teve é que para a gente melhorar as condições de trabalho das pessoas que estão em situação de precariedade, a gente tem que aumentar o poder de barganha dessas pessoas. Como que você aumenta o poder de barganha? Capacitando e dando mais opção de escolha. Como que ela tem mais opção de escolha? Tendo outros empregos. Então você precisa criar uma economia que seja aberta para a inovação, que seja dinâmica, que gere emprego. Acho que tem outros meios, mano. Por exemplo, a gente tem que formalizar. Cada entregador desse pode ser um MEI, por exemplo. Isso já favorece a questão contra a sonegação. Isso já formaliza a sua relação. MEI, tem um CNPJ. Exato, com alguns critérios objetivos, segurança nas relações contratuais que eu já falei. E essa lei do seguro, né, que você falou, é um elemento importante que deveria ser observado. Para trazer essa segurança. Mas um ponto interessante que eu acho, né, assim, no bojo da discussão, o que interessa é desenvolvimento econômico, né? Exato. Se você tiver, por exemplo, a economia pujante, a reindustrialização do Brasil, empregos melhores, né? A obsessão dele com a indústria. Ele vai voltar com o que vai acontecer no fim... Todos os mercados são importantes. Serviço... Calma, tudo bem. O que vai acontecer no fim é que essas pessoas... Se o agro não plantar, não tem alimento para entregar, meu amigo. Aqui tá falando contra o agro aqui. Não, é só que você falando de industrialização. Isso, cara, você não deixa eu falar. Você não deixa eu falar. Você tem uma obsessão por industrialização. Claro, porque a industrialização é que gera emprego de qualidade. Gera emprego de qualidade. Os serviços não são emprego de qualidade? Claro que são. Então, qualquer país desenvolvido do mundo, o serviço é maior do que a indústria. Todos os mercados podem agregar valor, podem trazer tecnologia. Não existe essa coisa da indústria como... O serviço é maior do que a indústria, até nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país industrializado. Óbvio que serviço é importante. Ninguém está falando o contrário aqui. O que eu quero falar é o seguinte: outro dia eu fui viajar para Dinamarca, né? Cheguei na Dinamarca ali, abri um aplicativo de Uber, não tinha Uber lá. Por que não tinha Uber lá? Porque a economia é tão pujante, os empregos são quase o pleno emprego, né? Que as pessoas não queriam trabalhar como motorista de Uber, né? Logo Uber acabou
não conseguindo chegar na Dinamarca. Então, ou seja, quando você dá empregos melhores para as pessoas, você investe em industrialização, investe na economia, o que você faz é acabar com essa relação, aí eu discordo de você, quase subhumana mesmo. Outro dia eu peguei Uber aqui em São Paulo, o cara estava dormindo no carro, dirigindo, piscando assim, ó. Por que isso? Porque o cara está precisando ganhar o dinheiro que ele colocou na cabeça, que é o custo médio dele, para poder viver, para poder sobreviver. E numa dessas o cara morre e mata mais gente. Porque eu discordo muito de usar subhumano para falar sobre esse tipo de emprego. Porque a quantidade de trabalhadores brasileiros, os milhões de trabalhadores brasileiros que ralam dessa forma, acordam cedo, pegam ônibus. Tem garantia. Eu nunca vi um cara cortando cana. Mas tem garantia. Mas tem garantia, mano. Mas tem garantia do Estado. Nem todos, porque boa parte deles estão na informalidade, estão marginalizados, invisibilizados. Muitas vezes não chegam políticas públicas para essas pessoas, não chegam condições de... inclusive, um ponto importante da formalização é que, inclusive, tem uma robusta literatura econômica sobre isso, é que uma vez entrando na esteira do mercado formal, há uma progressão de aprendizado e de agregação de valor na produtividade do trabalhador. Ou seja, o trabalhador ascende mais na carreira quando ele está conectado ao mercado formal do que quando ele está na informalidade. Por isso que é como se tivesse um muro separando essa massa imensa de trabalhadores das condições e tem um detalhe aí que tem muitos motoristas que nos ouvem, é importante eles saberem que se a gente tiver uma condução para a relação de emprego, como a decisão judicial da Justiça do Trabalho do Uber, a gente vai ter um prejuízo para esses motoristas, porque não vai ser interessante para a empresa continuar existindo no Brasil. E eles sabem disso. Mas o próprio grupo de trabalho propõe outro caminho. Claro, tem que ter outro Mas é que tem uma parcela... Pesquisa Datafolha de março mostra que 75% dos motoristas e 77% dos entregadores preferem o modelo atual do que a CLT. Tem uma parcela... Deixa eu falar para a gente concluir. Não, todo mundo prefere o modelo atual do que a CLT. Ninguém está falando isso. Mas se perguntar para eles, você quer outro modelo que proteja vocês em determinadas situações, com certeza o número vai ser maior. Quem entrou com a ação foi uma associação de motoristas, então tem uma parcela que quer, entendeu? Que não entendeu ainda que isso pode ser muito prejudicial. Não, tem nada a ver CLT para motorista de aplicativo. Está falando da decisão judicial. Ajuizada por uma associação de motoristas. Sim. Ali foi uma bizarrice mesmo. A gente precisa entender o encaminhamento do que vai ser dado, o resultado desse trabalho do grupo do GT, né, do grupo de trabalho, se ele vai ser prolongado. E aí, mais do que isso, se o Congresso vai abraçar esse estudo e essa proposta para que se transforme em um projeto de lei. É tudo muito rápido. O STF